versículos 6 e 7, só dois. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu vou ler em duas versões. Eu vou ler na versão, nova versão internacional, e depois eu vou ler na versão, nova tradução na linguagem de hoje, porque são bem diferentes as traduções. Apesar de uma tradução ser do ano 2000, e a outra tradução ser do ano 2001. Ou seja, um tradutor traduziu num ano, o outro traduziu no outro, mas tem palavras bem diferentes. Vamos lá, primeiro na NVI. Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 e 7 só. A minha Bíblia NVI diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Agora vamos ler na outra versão, que é a nova tradução da linguagem de hoje. O que a nova tradução tem de diferente? Ela é uma linguagem que o povo entende. Então, a linguagem é a seguinte, versículo 6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã. Nós te agradecemos por tua palavra que foi lida. A tua palavra é como uma espada de dois gumes, que ela vem cortando tudo, dividindo, Senhor, espírito e medula, e atingindo diretamente os nossos corações. Que a tua palavra possa falar conosco nessa manhã, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria falar hoje de um tema que é a ansiedade. Muitas pessoas já foram, às vezes, num médico, ou foram até mesmo num psicólogo, ou vieram para uma sessão de aconselhamento com o pastor, para falar assim: pastor, eu estou muito ansioso. O que é ansiedade? Né? Tem gente fazendo assim, ó, fulano é ansioso. Né? Ansiedade. Né? Ansiedade é um dos problemas que a gente fala que é o mal do século. Ou seja, nos últimos 100 anos, esse vai ser um grande problema da população. Muitas pessoas no mundo vão sofrer de ansiedade. Mas eu queria explicar como que a psicologia, por exemplo, explica o que é ansiedade. Nós temos dois tipos de ansiedade. A primeira ansiedade é a pressa. Aquele que é apressadinho. Inclusive, nós temos um ditado no Brasil que fala assim: quem tem pressa come cru. Comer cru é gostoso? Não. Né? Peixe cru, né? Só o peixe cru, né? Só o peixe é gostoso, né? Meu filho fez aniversário, Lucas, e ele queria ir num restaurante japonês. Só que ele ainda não come o cruzinho, né? Que é o melhor, né? Pegar um sushi, pegar um salmão ali, né? Você gosta, William? É bom, né? Ele só gosta dos fritos, né? Então, assim, quem tem pressa come cru. Esses dias a gente comprou um sonho de padaria e ele por fora estava lindo. Mas quando a gente mordeu, o que estava com ele? A massa? É terrível. Da Luciene foi lá reclamar. Pegou e trocou lá e reclamou, falou: nunca mais vou comprar nessa padaria. Né? Então, a pressa é algo ruim, mas hoje nesse mundo que a gente vive acelerado, a gente tem o quê? Pressa. E a gente é testado por pressa. Eu troquei de carro. E eu vendi o meu carro para dar de entrada, porque se eu fosse trocar o meu carro estava tudo batido. Quem viu meu carro falou assim: pastor, seu carro é batido e sujo. Né? Agora a Luciene falou assim: esse carro vou lavar todo final de semana. Né? Então, ninguém queria dar um valor que ele valia, daí então eu tive que vender por fora para pegar o dinheiro e comprar outro. Só que demorou 15 dias. Eu só tenho um carro, que é o carro da minha família, do meu trabalho, para vir para a igreja. E aí eu tive que pedir emprestado o carro para quem? Para a sogra. Ainda bem que minha sogra é uma bênção, né, esposa? E ela emprestou.
Ela emprestou, inclusive, o carro. A gente veio todas as quintas e domingos com o carro durante 15 dias. E você ficar sem carro 15 dias é um teste para cardíaco. O primeiro teste foi os 7 dias que o banco... Primeiro que o banco falou assim, olha, nós vamos liberar o dinheiro para a concessionária em 3 dias. Demorou 7. Até o terceiro dia eu estava em paz. Sem pressa nenhuma. Daí no terceiro, não vinha e começou a me dar aquele negócio. E eu ligava para o gerente, nada. Aí eu vi uma vozinha assim, ora que melhora. Ora. E aí eu falei, não vou mais brigar com o gerente, eu vou orar. E aí saiu o dinheiro. Aí a moça da concessionária falou assim, ó, agora, mais 10 dias. Eu falei, 17 dias sem carro. Aí aquela vozinha vinha e falou assim, ora, que melhor. E aí Deus foi tão bom que demorou só 7 dias. De 10. E aí eu pensei assim, eu vou ligar a partir do 10º dia. Se não sair o carro, 10º dia eu vou ligar. E aí, quando chegou o carro, quando a gente quer pegar o carro, mesmo o que a gente quer fazer? Quer andar, quer dirigir. Aí eu fiquei um dia sem dirigir. Eu deixei a Luciane dirigir um dia inteirinho. E ela falou, você não quer dirigir? Eu falei, não, sabe por quê? Eu orei para Deus para tirar a ansiedade. Então, quando chegou o carro, eu não tive vontade de dirigir. Né? Ela dirigiu um dia, ela ficava, dirige, você não quer dirigir? Eu falei, não estou com vontade ainda, dirige aí. Porque a ansiedade tinha baixado. Aquela pressa que eu estava, sabe por quê? Eu fico com o carro mais ou menos 4 anos. Eu vou ficar com esse carro 4 anos ainda. Eu vou dirigir muito. Então a ansiedade abaixou. Mas quando a gente tem pressa, a gente fica com o coração disparado, a gente quer ver, a gente quer pegar logo o carro e quer dirigir. Agora eu dirigi, antes de sair de casa, eu falei, você quer dirigir? Ela, não, quero que você dirija, quero que você dirija. Eu falei, mas vou dirigir a semana inteira já, dirige aí. Agora a gente está brigando para ver quem vai dirigir. Outra coisa que dá ansiedade, quando a gente liga no fast food, uma pizza, a gente está lá com fome, a nossa barriga está e a gente liga para a pizza. Aí a gente pergunta assim, quanto tempo vai demorar? Ah, vai demorar mais ou menos uma meia hora. O nosso cérebro se programa para aguentar quanto? Meia hora. Quando dá 30 minutos, o pixoiolo não chegou, o motoboy não chegou, o que você pensa? Vou ligar lá. Isso é pressa de comer. Aí você liga. Quando você liga e eles falam assim, ó, moço, já saiu. Aí você pensa assim, então tá a caminho. Daí você calcula o tempo da pizzaria até sua casa. Aí passa 10, 20 minutos, você liga de novo. Aí você fala assim, cancela o pedido. Aí o que acontece? Cancelou o pedido, você tem que pedir em outro lugar para comer. Então a pressa ela é inimiga do nosso pensamento, da nossa... Então ela mexe com a nossa cabeça. Isso, graças a Deus, não aconteceu com ninguém aqui na igreja, né? Não, né? Quem fala isso na psicologia é um psicólogo chamado Ray Staley. O Ray Staley ele vai dizer o seguinte, que uma das fontes da ansiedade é a pressa. Mas tem outro, que é o Silo, que vai dizer o seguinte, que a ansiedade é preocupação. É você antecipar a coisa que está lá no futuro. Ah, vai acontecer um evento daqui 2 semanas e eu já estou preocupado. Eu estou preocupado se, por exemplo, um casamento. Eu estou preocupado se vai dar comida para todo mundo. Eu estou preocupado se todo mundo vai chegar para tocar. Eu estou preocupado. E aí você começa a antecipar. Mas nem aconteceu ainda. Você está lá pensando no futuro. Você faz uma dívida e você pensa, eu fiz a dívida e agora? Eu não tenho dinheiro para pagar. Né? Aí você começa a pensar, como que eu vou juntar dinheiro? Isso não acontece aqui nessa igreja, glória a Deus. Né? Mas, às vezes, a gente fica preocupado com coisa no futuro. Preocupado com os nossos filhos. Preocupado com tantas coisas. O que vai ser do futuro deles? O que vai ser da vida deles? O que vai ser da nossa... O que vai ser do nosso trabalho? Né? Eu lembro uma vez que a empresa que eu trabalho, ela falou assim, ó, nós vamos ter que mandar 20% do quadro de funcionários embora. Então, uma empresa que tem 1.000 funcionários, 20% dá quanto? 200 funcionários. E eles avisaram isso. O que aconteceu com todo mundo? Você mandado embora. Ninguém sabia quem sairia. E aí todo mundo, será que sou eu? Será que é fulano? Será que é Beltrano? Começa a dar ataque cardíaco. A gente não consegue dormir à noite.
E a gente está preocupado com uma coisa que ninguém chamou meu nome ainda, mas eu estou morrendo, perdi o emprego. Aí você chega para o irmão, ora por mim que eu vou perder meu emprego. Mas como assim? Você já foi avisado que você vai perder o emprego? Né? Então a gente se preocupa com o futuro. A gente se preocupa com as coisas que ainda vão acontecer. Isso é ansiedade para a psicologia. Pressa e preocupações com o futuro. Agora, talvez você chegou nessa manhã aqui com algum tipo de preocupação, de coisa que ainda vai acontecer, ou com pressa de algo que ainda não aconteceu. E eu pergunto para você, o seu coração está assim, ansioso ou preocupado? Cutuca o seu irmão e pergunta para ele, você está ansioso, meu irmão? Você está ansioso, minha irmã? Olha só. Eu estou vendo o Marcinho perguntar para a filha se ela está ansiosa. Será que criança tem ansiedade? Muito, né, Marcinho? Crianças da atualidade são ansiosas. Tem até um livro chamado Geração Ansiosa, que o autor americano ele escreve dizendo que a geração é ansiosa por conta do celular. O celular ele gera ansiedade nas pessoas. E realmente, a gente quer ficar olhando mensagens e tudo de minuto em minuto. Né? Isso gera uma ansiedade, né? Uma pressa de se comunicar. Mas vamos lá, vamos ver o contexto que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Filipos. Vamos entender um negócio. O apóstolo Paulo, ele não ficou nessa igreja como um pastor igual o tempo que eu estou aqui, por exemplo, de 9 meses. Ele foi lá, fez uma visita, pregou, e ele saiu, e agora se passaram 10 anos. Ele está preso em Roma. Faz 10 anos que ele não vê esse povo. Só que ele fica sabendo dos problemas da cidade e da igreja. Um dos problemas é que aquela igreja estava sofrendo perseguição de Roma, porque Filipos era uma colônia de Roma. As igrejas estavam sofrendo perseguição, ou seja, crente vai apanhar, vai ser açoitado, vão fechar a igreja. E o apóstolo Paulo preso já em Roma, sabendo que a igreja de Filipos sofria perseguição, as pessoas ansiosas, com medo de que o imperador mandasse fechar aquela igreja, de que o imperador mandasse perseguir aquela igreja, ele sabendo que o povo está o quê? Preocupado, ansioso, ele escreve uma carta, e Filipenses é conhecido como a carta da alegria. E ele vem falando para o pessoal, se alegrem, porque eu estou preso. Né? A nossa irmã Cris pregou sobre Paulo e Silas na prisão. Ele está preso, mas como nós ouvimos na pregação dela, o que eles faziam na prisão? Cantavam e oravam. Ele estava lá na prisão orando, cantando. Ele não está simplesmente triste, cabisbaixo, depressivo. Muito pelo contrário, ele está ali sendo perseguido, está preso. E agora ele está falando para a igreja, olha, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. Outra coisa que tinha naquela igreja, eu até anotei o nome das irmãzinhas. Tinha 2 irmãs, conforme em Filipenses 4:2, uma irmã chamada Evódia. Alguém conhece uma pessoa no mundo que chama Evódia? Só da Bíblia mesmo. E a outra, chamada Sintique. Alguém já conheceu alguma Sintique? Bons nomes para vocês colocar no filho de vocês, né? Nas filhas. Essas 2 irmãs, elas estavam brigando para saber quem que ia governar o grupo das irmãs. Então uma falava assim, tem que fazer desse jeito. A outra irmãzinha falava, tem que fazer desse. E aí a igreja estava dividida entre as irmãzinhas. 2 irmãs causando contenda nas igrejas. Nessa igreja. E aí o apóstolo Paulo está sabendo, porque tinha alguém que falava para ele lá em Roma. E aí ele escreveu falando o seguinte, olha, eu estou preso, eu estou aqui ouvindo coisas, eu fui perseguido já, mas eu não estou preocupado. Vocês talvez estejam preocupados comigo. Estejam ansiosos para eu sair da cadeia e visitar vocês. Vocês estão tendo problemas na igreja, problemas de perseguição que causam preocupação, que tira o sono, que causa ansiedade. Mas não fiquem preocupados. Então, tudo isso, essas situações geravam ansiedade, gerava preocupação. Agora eu pergunto para você, tem alguma situação nesse momento, na sua vida, que está gerando preocupação?
Tem alguma situação nesse momento que você falou assim, eu preciso orar mais, pôr o meu joelho no chão, porque está me preocupando. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve para essa igreja. Vamos à primeira lição. A parte A do versículo 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Lá na Nova Tradução diz, não fiquem preocupados com nada. A parte A é, não fiquem preocupados com nada. A primeira lição que eu queria deixar com vocês hoje, nessa manhã, é o seguinte: não se preocupem. Isso é uma ordem que ele dá para a igreja. Ele não está falando assim para a igreja. Igreja, eu vou recomendar para vocês, eu vou dar um conselho. Eu vou dar um conselho para vocês, não fiquem preocupados. Eu estou aqui na cadeia, mas eu não estou preocupado. Ele não está falando assim um conselho, ele está dando uma ordem. E ainda no imperativo, que no português é como que se ele falasse assim, continuem sem se preocupar. Ou seja, não fiquem preocupados. Outra coisa que poderia ser substituído por isso é, parem de ficar ansiosos. Parem, é uma ordem que ele diz que pode ser substituído por pare. Porque as pessoas estavam ansiosas de fato. Então, nessa manhã, se você está ansioso, eu queria falar como o apóstolo Paulo falou, pare, chega. A minha mãe, quando eu brigava com minha irmã, a minha mãe ficava só ouvindo. Daí ela chegava assim, olhava para nós dois e falava assim, para, chega. Eu aprendi a fazer isso com o Lucas e com a Laura. Quando eu falo, eu vejo um indo para um quarto, outro indo para o outro. Eles não falam nada. Então hoje aqui para vocês, né, eu vou imitar o apóstolo Paulo e falar assim, parem de ficar preocupados. Mas pastor, não dá, porque o meu cérebro, ele faz um negocinho chamado pensamento automático, eu não paro de pensar nisso, pastor. Eu não paro de pensar nessa preocupação. Eu estou com um parente internado, eu não paro de pensar nele, pastor. Pastor, eu estou com uma dívida para pagar semana que vem, eu não paro de pensar nessa dívida. Pastor, eu estou com um problema lá com a minha vizinhança, eu não consigo parar de pensar nisso, pastor. Pastor, o som alto. Pastor, no meu trabalho, o meu chefe é muito bravo, eu não paro de pensar nisso. Eu vou ter que acordar e enfrentar esse chefe bravo. Eu digo para vocês, parem, não se preocupem. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Irmãos, nós vamos sair daqui, eu e a Lu. Nós vamos ficar no culto infantil porque nós vamos no aniversário de 90 anos, que é o tio-avô da Lu, né? O tio-avô da Lu chama Expedito. É Expedito? É Benedito, e a gente chama ele de tio Dito. O tio Dito, ele fez 90 anos e hoje vai ser a festinha dele. E quando ele tinha mais ou menos 78 anos, ele teve um câncer de próstata. E ele emagreceu muito, ele sempre foi fortinho igual o pastor Léo, ele emagreceu muito e ficou sem os cabelinhos dele. E eu lembro que a família da Lu se revezava para levá-lo ao hospital do câncer lá na Liberdade. E eu entrei no revezamento. Então, mais ou menos umas 2, 3 vezes, eu fiquei responsável por levá-lo até o hospital. Então eu tinha que pedir dispensa no trabalho, para eu ficar o dia inteiro praticamente, porque ele fazia químio e passava mal, tinha que ficar lá no hospital com ele e depois voltar. E eu lembro que o tio Dito com 78 anos, com câncer, emagrecendo, os parentes, né, vendo uma pessoa de idade já com câncer, pensam o seguinte, vai morrer, vai partir. E nós no carro ali, nós estávamos sempre conversando, e o tio Dito falava assim para mim, hoje acordei bem, está tudo certo, né? E eu pensava assim, caramba, ele vai passar por uma quimioterapia. E ele, vamos parar antes para comer um lanche, né? Eu te pago o lanche. Não, tio, vamos direto lá para você fazer. Eu não sei nem se pode comer, tio, vamos direto. E eu estava mais preocupado com o horário para chegar e tal. E o tio Dito me ensinando uma lição. Eu estou de boa. Eu estou com a doença maligna que todo mundo fala hoje em dia. Eu estou com uma doença que pode me levar a ceifar minha vida, mas eu estou... Tinha uma música do mundo que dizia assim, estou tranquilão, estou na boa, né? Estou curtindo a vida. Ele estava assim. Hoje ele está com 90, então tem que ter festa hoje. Porque ele está completando 90 anos, o câncer, né, foi embora, já fez vários exames, e está mais firme que a gente, né?
Ele era caminhoneiro, como ele fez 90 anos, e para renovar a carta D, tem que todo ano fazer o teste, e aí ele já estava reprovando, né? 90 anos não dá para ter a mesma coordenação motora, e aí ele tinha um caminhão, venderam o caminhão dele, e a tristeza dele é perder o caminhão, porque ele queria trabalhar, né? Cheio de vida, e sem preocupação nenhuma. Eu lembro que uma das vezes, ele falou assim para mim, olha, já vivi tudo. Já criei meu filho, já vi neto. Se eu morrer, de boa, porque eu vou para o céu também. Aí eu, que paz é essa? Né? Que tranquilidade é essa? E nós vamos então comemorar esse aniversário hoje. Estava com câncer e nós em volta mais preocupados que ele. Qual que é a sua preocupação? A doença? A sua preocupação é dinheiro? Eu falo para todo mundo, a Lu, às vezes a gente passa assim, um pouco mais de aperto, a Lu, ela fica, a gente vai conseguir pagar essa conta? Eu falo assim, dinheiro nunca foi problema para nós. O dinheiro vem do céu para nós. Né? A gente paga as dívidas porque dinheiro, Deus dá o dinheiro. Então, às vezes a gente tem alguma preocupação. Qual que é a sua preocupação hoje? Qual que é a sua preocupação hoje? Você tem alguma preocupação? Eu queria que você falasse para o seu irmão, se você tiver alguma coisa que está tirando sua paz, o seu soninho. Tem alguma coisa? Fala para ele, tem alguma coisa que está tirando sua paz? Irmãos, aqui na igreja, de manhã, no sábado de manhã, a gente, de vez em quando, lê as orações de John Stott. Então, eu estou lendo bastante esse autor, John Stott. E o John Stott, ele escreveu uma frase que eu peguei, que eu acho que combina com esse momento. Ele fala assim, ó, a ansiedade não combina com a fé. Ansiedade e preocupação não combina com a fé. Então, isso é uma lição para nós nessa manhã, que não combina. Se a gente é um homem de fé, cheio de fé, uma mulher cheia de fé, para que a gente vai ficar preocupado, não é não? Então, a segunda lição, vamos ver lá. Filipenses 4:6, parte B. A parte B diz assim, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. É legal que o apóstolo Paulo fala assim, olha, e ele é testemunha, e ele é exatamente a carta de aprovação que ele fazia isso, porque lá na cadeia, ele está preso, o que ele está fazendo? Orando e cantando. Então ele fala assim, ó, para você combater a preocupação, primeiro você tem que orar. Então assim, ó, primeiro orem, pelas misericórdias de Deus, orem. A oração, eu acredito que ele fala oração, porque quando você ora, quando eu vou orar, principalmente quando eu vou pedir alguma coisa, é porque a minha limitação não permite que eu chegue até lá. Então eu falo assim, Senhor, eu cheguei até aqui, então me ajuda. Então muitas vezes quando eu oro, a gente aprendeu com as crianças, inclusive tem uma caixinha aqui, ó. Eu dei aula 2 domingos para as crianças aqui, e a gente falou sobre a oração com as crianças. E aqui tem os pedidos de oração das crianças, é algo simbólico. Então, nós ensinamos para eles o que era oração e pedimos para eles colocarem os pedidos aqui de oração, né? Então, tem os pedidos aqui, né, de oração de muitas das crianças. A oração, uma das coisas que a gente faz é pedir para Deus. A outra coisa que a gente faz é se conectar com Ele, é ter intimidade. Uma outra coisa que a gente faz na oração é falar, a gente conversa, como a gente está conversando aqui. A oração é esse contato com Deus. Então, quando você ora, porque você está preocupado, você está falando para Deus assim, Senhor, eu não consigo mais, eu fui até aqui. Então agora me ajude. Então é com você agora. Você tira a responsabilidade de você, de falar assim, eu sou autossuficiente, eu vou me curar sozinho dessa ansiedade, dessa preocupação, e você fala assim, Senhor, agora é com o Senhor. O Senhor vai cuidar da minha ansiedade, da minha preocupação. Quando você ora, você entrega para Deus. Então, quando eu estou preocupado, o que eu tenho que fazer, pastor? Orar. A outra coisa, súplica. Uma vez eu expliquei aqui o que é súplica, explicando do Lucas, meu filho, né?
Quando ele quer alguma coisa, ele fica toda hora, pai, por favor. Ele fica, pai, faz isso. Até fala assim, pai, eu te amo tanto. Né? Porque ele quer uma coisa, né? Os filhos, eles querem, né? Até minha cachorrinha, quando ela quer alguma coisa, ela fica assim, olhando para mim, assim, tipo, me dá, vai. Né? Parece que ela vai suplicar. Daí, quando você não dá, o que ela faz? Para chamar a atenção, ela late. Uau! Né? Então, até o cachorrinho, né, a súplica. Quando você vai lá e fala assim, Senhor, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer um sacrifício, Senhor, eu vou orar, não vou orar de qualquer jeito dessa vez, eu vou orar de joelhos. Você está o quê? Suplicando. Você está fazendo algo que te faz você se humilhar para Deus. E aí, quando você faz isso, você faz porque você fala assim para Ele, Senhor, eu não só estou entregando para o Senhor em oração, mas, Senhor, eu estou entregando de uma forma que eu tenho certeza absoluta que só o Senhor pode fazer. Isso é súplica. E por último, ele fala assim, com ação de graças. E a nova tradução da linguagem de hoje fala assim, com gratidão. Com muita gratidão. Ou seja, você tem que orar, você tem que suplicar, você tem que se humilhar, você tem que fazer um sacrifício para Deus, e você também tem que ser grato. Senhor, eu sou grato porque o Senhor já fez tanto antes. O Senhor já fez tanto na minha vida que eu sei que o Senhor vai fazer também dessa forma. A gratidão significa que você reconhece que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa, conforme o poder dEle que opera em nós, diz a Bíblia. E eu queria dar um exemplo. Quando eu pastoreava a igreja de Guaianazes, o pastor que me antecedeu, a igreja lá era alugada. E só aluguel lá era R$6.000 o aluguel na época. Isso em 2016, quando eu fui para lá. R$6.000 é bastante dinheiro? É bastante dinheiro. E o salão era grande, então pagava R$6.000 por mês. E a igreja, na época, entrava mais ou menos R$10.000 por mês de aluguel, de dízimo. Então, na época, os R$10.000 pagavam o quê? O aluguel, água, luz. Como era um terreno alugado, não era da igreja, pagava imposto. A gente pagava o imposto da igreja, a internet da igreja, todas as dívidas, não sobrava nada. Às vezes faltava. E aí, o pastor Léo chega numa igreja que é alugada, gera em mim uma preocupação, é natural. Por quê? Porque muitas igrejas, eu pastorei pelo menos 3 igrejas que era alugado o salão. Então, quando não entra a arrecadação, para o nome da igreja não sujar, o que o pastor Léo faz? Eu pego do meu salário, do meu bolso, e coloco. Aí a Luciene falou o que para mim? Você está fazendo isso? Vai faltar aqui para nós pagarmos as nossas dívidas. Então eu comecei a ensinar o povo do dízimo. Então até amigo que falou para mim, pastor, você fala muito desse negócio, né, de dízimo. Mas por que eu falo? Porque eu pastorei a igreja que precisava falar de dízimo. E aí eu comecei então a conversar com as pessoas individualmente. Eu comecei a procurar as pessoas da igreja, todos que eram membros, e falar assim, olha irmãos, hoje nós temos uma despesa de 15 mil, só que entra só 10 mil. E o pastor Léo está tirando todo mês do bolso. Então eu vou ensinar vocês a fazer o contrário. E o pastor que me antecedeu, eles tinham, a igreja era um pouco maior, porque saiu muita gente da igreja, então eles conseguiram comprar um terreno. O que aconteceu com o terreno da igreja? 3 famílias invadiram o terreno da igreja. Então a igreja, sem dinheiro para pagar o aluguel, com 3 famílias invadindo o terreno da igreja, e aí a gente tem que pagar um advogado. Sobrou para quem? Pastor Léo. Aí nós contratamos um advogado que cobra caro. Além de pagar o advogado, a intimação chegava e aquele povo não saía do terreno da igreja. E aquilo demorou 4 anos, aquela briga com os inquilinos. E os inquilinos ameaçando o pastor da igreja, porque o pastor da igreja estava querendo tirar deles do terreno que era da igreja. E aí eu comecei também a ter, além de ter essa preocupação com o terreno, eu comecei a ter medo. Porque vocês conhecem Jaçanã, mas talvez vocês não conhecem Guaianazes.
O Renato era de cidade de Tiradentes, ele conhece. Guaianazes é abaixo da linha do Equador. Guaianazes já foi o lugar mais perigoso do estado de São Paulo inteiro. Né? É abaixo da linha do Equador. Então, assim, eram coisas que tiravam o meu sono. Aí eu acordava de madrugada, que chama isso? Ansiedade. A ansiedade, ela vai te despertar de madrugada. Quando você já não consegue mais dormir pensando no dia seguinte. Eu ia para a igreja, eu falava para os irmãos, me espera lá 5 irmãos na porta da igreja. Porque eu chegava, os inquilinos estavam lá querendo falar comigo. Aí eu ligava para o povo, fulano, você vai chegar cedo na igreja hoje? Vou, pastor, por quê? E quando eu chegava na igreja, tinha 5 pessoas que eu não conhecia esperando. Eu dava a volta. Ficava dando volta, aí eu dava uma volta, eles estavam do outro lado. Dava uma volta, eles estavam desse lado. Aí eu não vou entrar. Daí ligava para os irmãos, irmãos, vocês vão vir? Né? E aí eu acordava à noite. Aí um dia Deus falou assim, ora que melhora. Ora. E comecei então, o que eu fiz? Deus me deu uma estratégia. Eu comprei um tapete de oração. Eu comprei um tapete com o símbolo da igreja, escrevi Igreja Metodista da Vida. Um tapetezinho de 1 metro por 1 metro. E aí eu comprei um tapete, levei para a igreja e falei assim, isso aqui não é mágico, não é um tapete voador, você vai subir em cima, vai sair voando. Mas nós vamos orar. Quem chegar aqui na igreja, esse tapete tiver, você vai ajoelhar e vai orar. E nós vamos sortear. Pegava todo o nome de todas as famílias, sortear, e vocês vão levar para orar pelo terreno e pelo pastor Léo não ser morto. Né? E colocamos ali, e foi ali 1 ano de oração. Até o dia que o advogado ligou e falou, pastor, amanhã a polícia vai tirar eles à força. Aí eu falei, agora que eu vou ficar forte. É agora que eu vou morrer. Aí o pastor tem que estar lá junto, porque o pastor tem que assinar. Aí peço dispensa do trabalho, ligo para 5 irmãos. Irmão, vocês vão estar lá? Vocês vão estar lá? Vamos, pastor. Para de ser medroso, pastor. E Deus está com a gente. E estava mesmo, porque na hora que a gente chegou, foi aquela... Parou Guaianazes inteira. Em frente ao hospital ainda, hospital geral. E todo mundo vendo lá. E eu lá do carro escondidinho. Né? Mas o que eu quero dizer? Tiramos o povo com a nossa força, com a oração. Irmãos, esse terreno já estava 5, 6 anos parado. Eu cheguei mais 4. Ficou 9 anos para a igreja começar a construir no terreno. Porque eles invadiram o terreno. Mas eu quero dizer, nós oramos, e eu fui para lá aquele dia, e nós oramos, aqueles irmãos sumiram, nunca mais a gente viu aquelas pessoas que invadiram o terreno, mas foi na oração e no joelho, o tapetinho de oração. Quem sabe um dia eu faço isso aqui, né? Vocês levar para casa o tapetinho, orar lá de joelho. E aí aquele tapete, acho que tem até hoje lá aquele tapete de oração, mas a gente orou, suplicou, e a gente era cheio de graça, gratidão. E foi esse texto que tirou e fez eu dormir de novo. Levou um tempo para eu saber disso. Mas Deus, através da oração, do joelho no chão, e de toda a igreja fazendo junto, toda a igreja, porque todo mundo levava o tapete de oração para lá. E foi assim que Deus... E por último, meus irmãos, quando a gente faz a nossa parte... Deus faz a parte dele. Quando nós fazemos a nossa parte de buscar a Deus em oração, em súplica e com muita gratidão, Deus faz o quê? A parte dele. A parte de Deus é a seguinte, ó, versículo 7, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, a paz é do pastor Léo? Eu dormi depois. Foi a paz minha que dormi. Mas a paz era minha? Não, a paz que vem de quem? De Deus, que excede toda a compreensão humana. O que é compreensão humana? Eu não sei explicar a paz. Porque quando você não consegue dormir, os pacientes que vêm para mim quando não conseguem dormir, a gente fala assim, vai no psiquiatra e toma um remédio para dormir. Porque às vezes as pessoas tomam um remédio e não conseguem nem dormir com remédio. Nem com remédio. Então, a paz que você não consegue explicar. Como que passou essa ansiedade? Como que passou essa preocupação? Essa paz vem de quem? De Deus. Ele faz a parte dele. A paz de Deus que excede toda a compreensão humana, guardará o quê? O seu coração e a sua mente. É tão legal que a psicologia no mundo, ela existe desde 1900. Antes do ano 1900 não existia essa ciência, psicologia. O apóstolo Paulo, ele vive 2000 anos atrás.
Ele é contemporâneo a Jesus Cristo, ele vive 2000 anos atrás. E ele fala o seguinte, que a ansiedade, quando Deus cura da ansiedade, ele cura onde? No coração e na mente. Porque são os dois lugares que mais atingem uma pessoa ansiosa, o coração e a mente. A mente, porque a mente, naquela época, eles achavam que o coração era o centro das emoções. Eles achavam isso. A gente descobriu que é aqui, ó. Daqui parte tudo. Daqui controla todo o corpo. E manda todas as emoções. E ansiedade começa aqui, ó, na nossa mente. Primeira coisa que gera no ansioso é o pensamento automático. Por que a gente fica preocupado e não para de pensar naquele problema futuro? Porque está aqui dentro. E fica pensando. Aí você fala assim, para de pensar nisso. Não consigo. Eu não consigo parar de pensar nisso. Porque depois você começa a despertar de madrugada. Por que à noite? Porque à noite é o lugar do sossego, quando você desliga a sua mente. Só que o ansioso, ele fica com a mente ligada 24... Sabe o motorzinho? Sabe quando você para um carro e fica aquela ventoinha ligada? O ansioso fica com sua ventoinha ligada 24 horas. Daí o que acontece no meio da noite? Pá, ele acorda. E aí ele vai andar pela casa, vai urinar, vai tomar café... Aí desperta mesmo, né? Aí liga na TV e não consegue dormir, porque ele está com pensamento automático. E também gera os problemas da ansiedade, vai gerar todas as síndromes. Síndrome do pânico, síndrome de burnout. Síndrome do pânico eu tenho medo de sair da minha casa. Tenho medo de pegar metrô, de pegar ônibus, tenho medo de pegar trem. Elevador. Síndrome de burnout, eu tenho medo de trabalhar. Porque eu vou trabalhar, vai gerar problema. Eu tenho, e todas as outras síndromes, né? A fobia social, que é de você estar em lugar fechado com mais pessoas. Aí você vai gerar síndromes e gera um monte de problema. E o coração? O coração, ele dispara quando você está ansioso. Tem pessoas que falam assim, pastor, meu coração está saindo pela boca. Então, o apóstolo Paulo, ele faz a parte dele. Primeiro, ele dá uma paz que ninguém dá. Segundo, ele fala que Deus, ele vai cuidar do seu coração e da sua mente. Então, meu irmão, se você está ansioso, faça a sua parte, porque Deus faz a dele. Se você está preocupado, faça a tua parte, porque Deus faz a dele. Vamos colocar de pé, vamos orar. A Janaína vai falar se você está tranquilo hoje. Está tranquilo, Janaína, hoje? Ficou de boa? Então, já vou te chamar, Léo, já vou te chamar. Então, vamos orar nesse momento. E eu queria que você colocasse agora, nesse momento, no altar do Senhor, se existe nessa manhã, de fato, alguma preocupação ou alguma pressa que você tenha. Senhor, eu tenho pressa, porque as coisas não acontecem. É algo que já deveria ter acontecido, não acontece, então eu tenho pressa, é ansiedade. E, Senhor, eu tenho preocupação de coisas que ainda vão acontecer. Coloca no altar do Senhor nessa manhã, porque é Ele que vai te dar paz. Suplica nesse momento, porque é Ele que vai cuidar do seu coração. E tenha gratidão, porque é Ele que vai acalmar a sua mente. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã. Senhor, nós te bendizemos, porque as nossas angústias, tristezas, ansiedade, preocupação, nessa manhã, nós não temos alternativa a não ser colocar nas tuas mãos. Senhor, Jesus, quando estava aqui na terra, ele sobe no Getsemane, e ele fala assim, Senhor, se possível, que eu não morra na cruz, afaste de mim esse cálice. Como ser humano, aquilo estava gerando uma angústia no coração dele. E muitas vezes nós temos angústias, tristezas, decepções, amarguras, que vão gerar em nós depressão, ansiedade, tudo os problemas de saúde mental. Mas nós queremos entregar nessa manhã em oração no teu altar. Senhor, se o meu problema é financeiro, Senhor, coloco minhas finanças no teu altar em nome de Jesus. Se o meu problema é a preocupação com o meu trabalho, eu coloco no teu altar em nome de Jesus.
Se o meu problema nessa manhã é a minha casa, é a minha família, são os meus filhos, eu coloco eles no teu altar nessa manhã. Senhor, eu continuarei fazendo isso de joelhos. Eu continuarei fazendo isso na igreja, na minha casa, no meu trabalho, no momento que eu estiver ali de folga. Eu vou suplicar ao Senhor. E por fim, Senhor, eu te agradeço, porque eu não consigo, nesse momento de ansiedade, entender tudo que o Senhor já fez por mim. E eu tenho que ser grato. Gratidão é olhar para trás e falar assim, muito obrigado. Gratidão é olhar para trás e você fazer uma retrospectiva de tudo que Deus já fez na sua vida. Quando você estava no mesmo momento de ansiedade, de angústia, e Deus falou, filho, eu cuido da sua vida, porque você entregou as coisas na minha mão. Eu cuido do seu coração, porque você entregou o seu coração nas minhas mãos. Eu cuido da sua mente, porque o seu pensamento, o seu caminhar e a sua vida estão nas minhas mãos. Senhor, que nessa manhã o Senhor possa cuidar de nós, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos passar brevemente, então pode sentar, 5 minutinhos nós temos ainda, para os avisos. Eu queria chamar a irmã Lídia, que ela tem um aviso do Dia das Crianças muito importante, e eu queria passar para ela esse aviso. A paz, igreja. Dia 12 de outubro, é Dia das Crianças, né? Vai cair num domingo. E aí as nossas crianças foram presenteadas com uma festa, num buffet bem legal. E todas as crianças que participaram esse ano vão ser convidadas, né? Mesmo que vieram algumas vezes só. Deus abençoa, assim, dá para levar bastante criança. Só não dá para levar aquelas que vão começar a vir só para ir na festa, né? Aí não dá, mas todas que participaram, de quinta-feira, de domingo, que vieram no comecinho do ano, que vieram agora, todas vão ser convidadas, né? A gente vai preparar a autorização. Que depois você me passa o modelinho hoje. Aí a semana que vem a gente já entrega as autorizações, tá? Então, as crianças que estão aqui já estão convidadas, Aninha, Matias, todas as crianças, os adolescentes também, tá? Então, é dia 12 de outubro, da 1 às 5, mas tem que estar na igreja meio-dia. Tem que estar na igreja meio-dia, né? Porque a gente tem que se organizar, meio-dia e meia vai sair o ônibus. Então, já separem essa data, né? Os responsáveis que têm aqui as crianças. Então, do meio-dia a meio-dia e meio, para dar os avisos. Mas 11h30 tem culto ainda. Chega 11h30, chega 11h30. Fala para as crianças estarem aqui 11h30. Se estiver tendo culto, chega em silêncio, né? Amém, é isso. Alguém mais tem algum aviso? Felipe? A Fabi tem? A irmã Neide tem um aviso, irmã Neide? Vem aqui, irmã Neide. Eu só vou falar porque o que o pastor pregou é a pura verdade. Quando eu era mais nova, né? Eu ainda tinha uns 50 anos, né? Ainda era mais nova. E aí era dia de votação. Era dia de votação. E eu estava tomando conta da minha mãe, porque ela era sozinha, né? E ela não podia ficar sozinha, que ela era doente, né? Então, eu tinha que ir lá votar e não sabia como fazer para deixar ela sozinha. Aí eu chamei meu irmão. Falei, vem aqui, fica com a mãe aí, que eu vou votar. Eu e o Marcos vamos votar, eu já venho, né? Aí meu irmão falou, tá bom. Aí meu irmão veio para mim votar, né? Com o Marcos. Aí que ele falou que a gente fica ansioso por coisa, né? Correr, não adianta, né? Aí eu falei, Marcos, vamos lá. Meu irmão ficou com a minha mãe. Falei, Marcos, vamos lá votar depressa, que o meu irmão estava com pressa, né? Falei, tá bom. Aí fomos para pegar o ônibus, para ir votar, né? Quando nós ia pegar o ônibus vinha vindo, e eu falei para o Marcos, corre, que o ônibus vem vindo, para nós pegar depressa. Por isso que é o que ele falou, a ansiedade de correr, né? Não adianta. Aí nós fomos lá, eu vou correr. Fomos correndo lá para o ponto do ônibus. Quando eu ia correndo, tropecei na calçada e caí. O Marcos quis me segurar, mas não deu. Caí de uma vez, assim. Aí, o que aconteceu? Dei aqui no chão, né? Começou o sangue correr tudo por aqui. Aí, eu falei, meu Deus do céu. Aí o Marcos pegou, correu comigo para a casa da minha mãe de novo. Cheguei lá toda ensanguentada, assim. Uns moços lá também me ajudaram a me levar, sabe? Aí meu irmão levou um susto e falou, meu Deus, o que aconteceu? O que é isso? Tudo cheio de sangue. Aí, ó, em vez de eu ir votar, que eu estava com pressa,
fui para o hospital, levei 5 pontos aqui. Levei 5 pontos na cabeça, estava tudo ensanguentado. Então é que nem o pastor Léo falou, a gente com a pressa não dá certo, não. Correr na pressa não dá certo, não. Vai dar tudo errado. Então, e agora, quando eu vou no ponto do ônibus pegar ônibus, o que o Marcos falou, o ônibus vem vindo, mãe. Eu falo, não, pera, calma, eu vou a pé. Deus abençoe. Vamos aplaudir. Irmãos, eu fico normalmente uma semana preparando um sermão para ficar falando 1 hora. Ela veio aqui em 3 minutos e falou tudo. Eu vou chamar a dona Neide da próxima vez. Deus abençoe. O senhor falou a verdade, viu? Por isso que eu vim Deus falar. abençoe. O senhor falou a verdade Amém. que é isso mesmo, a gente vai correr ansiosa e dá certo. Ela deu o melhor exemplo que poderia ser dado, né? Deus abençoe. Fabiana, cadê você, Fabiana? Vem dar um aviso. Gente, próximo sábado vai ter o encontro das mulheres. Começa às 9h, vai até às 11h. É o café da manhã. Depois a gente se reúne para um assunto específico. E as mulheres estão todas convidadas, tá bom? Amém. Alguém tem mais algum aviso? Dona Adélia. Irmãos, essa semana nós vamos fazer um folderzinho e vamos disparar nos grupos de WhatsApp, aqui deixar para a igreja. Antes de eu chegar aqui, quando eu comecei a atender o Max, uns 2 anos atrás, eu visito as casas das crianças, das pessoas aqui, quando eu começo a atender. E eu fui um dia visitar a casa da Dona Adélia. Cadê a Dona Adélia? Ali, Dona Adélia. E eu vi que a Dona Adélia e o Max era a única criança que eu visitei naquela época ainda que morava num barraco de madeira. E aí eu comecei a me colocar no lugar deles, porque eu morei de favor até eu casar no quintal da minha avó, não era a casa nossa. Era a casa da minha avó. Então a gente tinha uma casa que era da minha avó, que eu morava. E o meu sonho de vida era ter uma casa. Porque quando você mora de favor na casa de alguém, ou você mora numa condição ruim, vamos dizer assim, você quer ter uma condição melhor. Então o sonho da minha vida era ter uma casa. E quando eu fui visitar a Dona Adélia e o Max, e vi a situação, e no dia ainda tinha 10 cachorros, porque deu cria. Além deles morarem ali, tinha 10 cachorros, o Max dormindo com 5 cachorrinhos em cima dele. Parecia que era a mãe do cachorro, o pai, né? Os cachorrinhos tudo em cima dele, assim, né? E aí aquilo me tocou muito. E na mesma época, a irmã Miyuki conheceu uns Niseis japoneses lá no Jardim Cumbica, que eram pobres de maré-maré, que também moravam num barraco. E a Miyuki, muito compadecida daquilo, me levou um dia para nós fazermos um projeto, levou o irmão Hiro, lá de Vila da Saúde, porque ela queria ajudar aquela família. E, ao mesmo tempo que ela queria ajudar aquela família, me vinha no coração de ajudar a Dona Adélia. Foi assim, casado. Eu falava para a Miyuki, né, Miyuki, esse pessoal acho que não merece muito. A Miyuki começou a perceber que eles não mereciam muito. E, no fim, aquilo então brotou. Eu falei, Miyuki, que tal a gente fazer esse projeto para a Dona Adélia? Só que nós temos na nossa mente, eu e a Miyuki, nesse sentido, pensamos igual, que nós temos que abençoar aqueles que são da casa. Não é? Se a gente tem um irmão necessitado que está aqui do nosso lado, para que a gente vai abençoar alguém que a gente nem conhece? Apesar que também é bom, eu ajudo pessoas que eu nem conheço. Porém, a Dona Adélia está aqui. E aí, para melhorar as coisas, eu digo que é melhorar, a Dona Adélia não vinha de quinta. Por quê? Porque de quinta tinha um Deus que comandava lá na casa dela, chamada televisão. O que aconteceu divinamente? A TV, Deus deu um jeito com aquela TV. E ela começou a vir de quinta. E aí nós pregamos sobre sonhos, aqui na quinta. A Dona Adélia, daí todo mundo que estava aqui, tinha umas 12, 13 pessoas, eu perguntei para cada um, qual que é o seu sonho? 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 E o da Dona Adélia foi qual? Eu estou 30 anos pedindo para Deus uma casa. 30. E aí a Fabiana falou assim, esse sonho da Dona Adélia também agora é o meu sonho. Na hora que ela foi falar, Fabiana, qual que é o seu sonho? O filho da Fabiana falou qual que é o sonho dela. É ter um carro. O Joãozinho falou assim, eu quero que minha mãe tenha um carro. E quando chegou no sonho dela, ela falou assim, o meu sonho é o mesmo sonho da Dona Adélia. É dar uma casa para a Dona Adélia. Aquilo foi tão legal, porque isso é igreja.
Não é isso que é igreja. A gente vê o nosso irmão necessitado e a gente fazer por ele. E aí, aquilo brotou no coração da Lídia, que brotou no coração de todo mundo. E aí, a Lídia veio na liderança e falou, gente, vamos fazer então essa campanha acontecer? Irmãos, a gente nem começou a falar da campanha, já recebemos uma doação de 10% da casa. Né? Nem falamos ainda. A Sati trouxe a semana passada uma amiga chinesa. Irmãos, quando você olha uma puxada assim, tem dinheiro. Né? E chinês também. Né? E aí, né, a Fussai está assim, eu sou muito rica, Fussai, né, Fussai? Muito. Então, aí ela falou assim, me dá o Pix da igreja que quer ajudar, não foi, Sati? Então a gente vai fazer essa semana. Aí a Sati foi lá, tirou foto, a Miuk foi lá, tirou foto, e o Robson também mandou foto. Então eu vou fazer tipo uma historinha em quadrinhos, a gente vai fazer. A gente vai fazer uma vaquinha virtual. Só que a vaquinha virtual, ela cobra 10% mais ou menos do dinheiro que a gente arrecada. Então se a gente arrecadar, por exemplo, 40 mil, eles vão ficar com 4. Dá para fazer a pintura na casa. Dá para comprar uma TV. Eu estou pensando, a gente vai fazer uma votação se vai ter a TV nessa casa, né? Então, irmãos, é uma notícia muito boa, que não vai ser um mérito nem meu, nem do Felipe, nem da Lídia, vai ser o mérito de Jesus. E sabe o que eu fico pensando? O testemunho que isso vai dar para outras pessoas olharem e falar assim, eu vou naquela igreja porque dá casa. Não. Eu quero ver Jesus na vida da dona Adélia. Eu quero ver Jesus na vida do Max. Hoje eu vi o Max tocando aqui, me alegra demais. Ele está aqui na igreja, ele aprendeu a tocar aqui na igreja. É uma forma de Deus tirar ele do mundão que ele está, talvez, até condenado. Estava condenado. Porque agora ele é de Jesus, está aqui. Né? Então vamos colocar de pé, vamos orar por tudo isso. Né? Léo, cadê o Léo? Vem aqui, vai, Léo. Fala um amém, amém, amém. Irmãos, é tão bonitinho ver o Léo chegando. Não sei se vocês já perceberam. Como ele chega na igreja? Normalmente ele chega com uma sacolinha. A sacolinha tem arroz, feijão, tem alguma coisa que ele vem todo domingo e traz e dá para mim, para alguém, para doar. Né? Então, isso é legal. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo que o Senhor fez neste lugar, nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores. Senhor, nós cremos que o Senhor habita no meio dos louvores. Senhor, que o Senhor possa continuar falando através da palavra, como o Senhor falou com a dona Neide. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Agora que vamos para os nossos lares, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém.